Paulo, o apóstolo Paulo, é uma pessoa extremamente sensata e ao mesmo tempo extremamente louca, porque o Evangelho da Graça é loucura para aqueles que não creem, para aqueles que não conhecem a Cristo. E aqui eu estou lendo em 2 Coríntios, em determinado momento ele diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim a quem o Senhor louva. Ou seja, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, se eu tenho alguma coisa da qual eu me orgulho, da qual que me deixa extremamente feliz, é de conhecer a Cristo. Eu não me orgulho dos talentos que Ele me dá, porque os talentos que Ele me dá não são meus, são dele. Ele concede os talentos conforme lhe apraz, para que nós usemos em favor do reino, em favor do amor, em favor da graça, na divulgação, na propagação e na convivência do amor e da graça. Então, se você tem alguma coisa para se gloriar, é para se gloriar em Cristo, por conhecê-lo, porque mérito nós não temos, né? Algo que eu diga assim, eu sou isso, eu não sou nada. Deus, por algum motivo, permite que naquele momento, ou em vários momentos, dependendo da situação, um talento se desenvolva, um dom seja usado, para que o nome dele seja glorificado. E ele está falando isso, e a seguir diz assim: quisera eu que vocês suportassem um pouco mais a minha loucura. Me suporta mais um pouquinho? Porque com zelo por vós, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só espírito, a um só esposo, que é Cristo. Esse era o chamado de Paulo. Esse é o nosso chamado. Anunciar a graça para que a noiva seja apresentada virgem, sem mácula, sem ruga, diante do Senhor. Então, o zelo dele era esse. O cuidado dele, os dons, os talentos, não era para ele se gloriar. Não era para ele se gloriar porque falava em línguas, não era para ele se gloriar. Não! Até porque ele mesmo diz: eu prefiro falar na língua corrente, que todo mundo entenda, do que falar em línguas, porque em línguas eu oro no meu particular, é minha conversa com o Senhor. Porque o que me é dado fazer é cuidar de vocês com zelo, para que vocês sejam apresentados diante do Senhor. Esse é o cuidado pastoral. O pastor, segundo o coração de Deus, chamado segundo o coração de Deus, ele zela pelas suas ovelhas, porque ele vai responder por elas. Ele vai responder pelo cuidado, pelo tratamento. Ele vai responder pela orientação que deu. Se ele ensinou o caminho, se ele ensinou o Evangelho, se ele ensinou a palavra, ou se ele distorceu segundo os interesses do seu próprio ventre. E aqui a discussão que se segue, né, o que ele vem falando, é que há uma discussão exatamente sobre isso. Pessoas que estão distorcendo o Evangelho, e aí entra, óbvio, como em tudo, a inveja e a disputa, né, e dizer, não, nós somos maiores que Paulo. Paulo não estava preocupado com essa questão de quem é maior, quem é menor. Ele falou assim: olha, eu tenho uma coisa para fazer. Eu tenho que cuidar de vocês. Eu tenho que zelar por vocês, para apresentar vocês diante de Deus. Esse é o meu cuidado. Eu não estou aqui disputando. Mas aí ele alerta: fiquem atentos, porque
se outras pessoas, né, que estão nessa disputa, se eles vêm com outro evangelho, se eles vêm distorcendo o evangelho, cuidado, porque abismo puxa abismo. Cuidado para você não ser enredado por mentiras, por engodos, por jogos, por interesses, que na verdade são próprios daqueles que estão falando, não são interesses de Deus. E aí, para terminar, eu só quero ler que mais adiante ele diz assim: se tenho de gloriar-me em alguma coisa, se tenho de gloriar-me, gloriarei-me no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Se eu me glorio na minha fraqueza, e não nos talentos, não nos dons, não no chamado, não no ministério, porque eu sou chamado para isso, porque eu tenho esse dom. Você não tem nada, lhe é concedido conforme apraz o Senhor, para que seja ministrado, seja servido ao povo, para que o povo seja apresentado como virgem, como noiva, limpa, imaculada. Então ele diz, se eu tenho que me gloriar alguma coisa, é na minha fraqueza. Porque Paulo tinha plena convicção de que ele não era. E por isso é que Deus podia usar tanto Paulo. Porque ele não era, e sabia que não era. Tem muita gente que não é e acha que é. Ele sabia que não era. Ele sabia, porque ele tinha sido perseguidor dos cristãos. Ele matou gente, ele torturou gente. Ele fez pessoas falarem coisas que não queriam falar. Então, por isso ele diz, eu sou o último. Eu sou o maior dos pecadores, o último da fila. Porque eu tenho consciência de quem eu sou. E do que eu tenho, que são fraquezas, são vazios, que são preenchidos pela graça de Deus, pelo amor de Deus. O amor de Deus me preenche, diz Paulo, para que eu possa servir. Porque houve uma verdadeira conversão, houve arrependimento, houve uma tomada de consciência. E a gente sempre fala, né? A fé tem que ser lúcida, a fé tem que ser consciente. Paulo tomou consciência daquilo que ele era. Tanto que quando Jesus se apresenta para ele, né? Ele fala, quem és tu, Senhor? Né? Ele sabia, da perseguição que ele fazia ao povo. E aí ele passa a zelar pelas pessoas, porque ele viu a graça de Deus sobre a vida dele. Mais adiante ele vai falar que o Senhor lhe disse, a minha graça te basta, e basta mesmo, basta de verdade. A graça do Senhor, a presença, a revelação, o amor, a paz que Ele nos dá, basta. Independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo. Então, se alguém tem que se gloriar, que se glorie em conhecê-lo. Se alguém tem que se gloriar, glorie-se nas suas fraquezas, porque o fraco é fortalecido nele. Porque o fraco, aquele que sabe que não é fortalecido e é capacitado nele. Lembra? Ele disse, eu e o Pai viremos e faremos morar em você. Ele diz, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que vai te conduzir a toda a verdade, ele te guiará, ele vai habitar em você, ele vai te dar instrução, ele vai te mostrar, olha, por aqui, é por ali, fica atento, é furado ali. Que coisa mais maravilhosa para se gloriar.
você ser morada, ser templo do Espírito Santo e ser fortalecido por Ele, ser capacitado por Ele, quando você sabe que você não tem força, quando você sabe que você não é capaz, que você não tem capacidade, que você não tem talento, não tem mérito, não tem coisa alguma, mas Ele te enche, Ele te capacita para você fazer aquilo que está no coração dele. Que coisa mais preciosa! Então, se nós nos gloriamos de alguma coisa, ou se nós temos que nos gloriar de alguma coisa, que nos gloriemos em conhecê-lo e em prosseguir em conhecê-lo. Que nos gloriemos na nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que nós somos cheios do Espírito para nos fortalecer e nos capacitar. E nunca esqueçamos disso. Porque tem muita gente esquecendo disso. Tem muita gente se gloriando em si. Glória a mim, louvado seja eu. Tem muita gente se jactanciando. Tem muita gente distorcendo a palavra para alimentar o seu próprio ventre. E muita coisa está sendo trazida à tona. Não despreze o melhor dessa vida, que é a comunhão com Deus. Não despreze. Glorie-se em conhecer. Jesus te abençoe e te guarde.